você cria ideia, você pode criar ideia para qualquer coisa, cara. É, pai. Nesses 60 anos, sempre fui forte. Sempre foi e sempre será, Mônica. Conturbicast, falando de legado, mais um episódio aqui para você, de marcas memoráveis que contam a história do Brasil e o entretenimento. Hoje eu trouxe Michel Neuhaus, diretor de comunicação e design da MSP. O que é MSP, Michel? Maurício de Souza Produções. Ah, meu Deus! Vamos falar da Turma da Mônica. Seja bem-vindo, Michel. Valeu, cara. Obrigado. Muito legal estar aqui, cara. Bom demais. Vamos lá. O que vocês fazem de ações? Como vocês tentam navegar essa economia da atenção? A gente trabalha com a parte de comunicação muito voltada para o produto, né? E tudo que a gente trabalha é mais em função da comunicação das marcas, né? Porque assim, a gente não tem só a Turma da Mônica, né? A gente tem várias marcas lá dentro, né? A gente tem o próprio Chico Bento, que é a gente chama de propriedade intelectual, né? É uma propriedade intelectual IPs. separada, né? As IPs. E aí a gente tem a Turma do Penadinho, a gente tem a Turma da Mônica Jovem, né? E todas elas com lançamentos. O Astronauta também, que vai ter um lançamento, inclusive, legal. voltado para adulto, né? Uma série animada voltada para adulto, que vai ser lançada provavelmente ano que vem. E aí a gente vai explorando muito a comunicação dessas marcas. E, obviamente, a gente trabalha a bola da vez, né? No ano passado, por exemplo, a gente concentrou tudo na Mônica, porque, obviamente, eram 60 anos dela, né? E a gente tinha um foco nela. Então, a gente fez várias ativações, né? Concentrando muito no que ela trazia de mais importante, né? A Mônica é muito legal, né? Porque Maurício, quando criou, né, a Mônica baseada na filha dele, ele já havia criado os outros personagens, né? Outros personagens. E todos meninos. Todos eram meninos. E aí a Mônica vem depois, né? E repare que ela se tornou A líder do a banner. dona da rua. Tipo, naturalmente. Não foi assim, o Maurício falou assim, ela vai ser a personagem mais importante da minha vida. Não, ela aconteceu. se tornou a personagem mais importante da vida dele. Isso é impressionante. Quando eu sou fã, né, desde criança, né, tenho coleção guardada de quando eu era criança, e olha a loucura, eu tenho um primeiro álbum de figurinha da Turma da Mônica, de 1979, completo, que eu guardei comigo. Já é raro ter um álbum de figurinha completo. Esse é o primeiro, É o primeiro. álbum da Turma da Mônica que eu guardei, que eu colecionava lá em Salvador, né? Que E legal. aí minha mãe comprou para mim, né? E aí ela ia comprando as figurinhas, a gente ia colando, eu era pequenininho. E eu guardei comigo esse álbum. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com o Maurício, tipo, quando ficasse mais velho, assim, nem passou pela minha cabeça. Trabalhei com né? publicidade, Não, eu trabalhei agência. na agência de Você propaganda, você fui fica pra agência, trabalhar com de agência em conteúdo. agência ali e tal, de repente eu vou parar na Maurício de Souza para cuidar, né, do departamento de design e comunicação. E aí mostrei para ele, aí pedi para ele, ele assinou para mim, autografou. Agora né? vale 30 vezes mais. Imagina. Não vou vender por vendo nada. por nada, vou moldurar. E ele tá, né, obviamente, velhinho, gasto, assim, tipo, né? Mas aquilo teve uma simbologia para mim, né? E aí, quando eu fui fazer os 60 anos da Mônica, comecei a criar, né? E aí eu precisava criar a assinatura. Falei, pô, eu preciso tirar da cartola um Sansão de ouro, né? Para poder ser aquela... Analogia perfeita. E aí eu peguei e falei, pô, bicho, essa força da Mônica, ela é natural, ela é de verdade, não é um negócio que foi forçado, sabe? Não é uma pauta, né? Não foi, exato, porque quando veio a pauta do empoderamento feminino, que era muito necessária e importante, A Mônica já fazia isso há muito tempo. ela veio, impondo para que as pessoas mudassem o jeito de ser, entendeu? Respeitassem
a mulher como ela deveria ser respeitada. E a Mônica, ela ganhou esse respeito naquele tempo, cara. Isso que é muito louco. Naquele tempo, entendeu? Que, velho, O mundo era totalmente o mundo diferente, era cara. completamente diferente. Mulher não votava, cara. Tipo, é um negócio assim, né, que não dá pra entender. Não podia jogar bola. Mulher não podia jogar bola. Aí, inclusive a gente tem um projeto muito legal de futebol feminino, né? Chama legal. Soccer Camp. Que legal. E é muito bacana, de meninas... Pra base. Meninas jovens, crianças e adolescentes, né? O time é de vermelho também com Sansão? Isso, o time vermelho. Tem que manter a tradição. Né? E aí, mas é isso. Então, assim, quando eu olhei para isso, eu falei, cara, é sobre a força. Eu tenho que falar sobre a força, né? E aí eu trouxe o Sempre Fui Forte para mostrar para as pessoas que aquilo ali era natural. Ela sempre foi forte, entendeu? Ela vem lá de trás. Forte. Ela vem lá de trás, né? E aí, pô, a gente fez um texto lindo que o pessoal da minha equipe fez, assim, para poder ser, né, aquele ponto de partida para a campanha, né? E foi muito legal, porque a gente, a partir daí, começou a criar várias ações justamente sobre a força da Mônica, né? Mostrando a força dela. E a gente placou várias coisas legais, né? Foi um trabalho de comunicação bem redondinho que a gente conseguiu fazer, né? Usando exatamente aquilo que a Maurício vem trabalhando de forma ali no dia a dia mesmo, sabe? A gente pegou verdades absolutas, sabe? Para trabalhar, em vez de ficar inventando a roda. Não precisava inventar a roda. Era fazer o feijão com arroz dos 60... Cara, 60 anos, um legado gigantesco. Tem tanta história contada, cara. Não, cara, o Maurício é um poço de histórias, assim, cara. Eu tinha na época da pandemia, que eu entrei no meio da pandemia, né, da Maurício. E aí ele me ligava, né? Aí eu falando, gente, Maurício tá me ligando. Coisa que louca, surreal, né? Que coisa surreal. maluca. Não, me liga aqui, não sei o que. Ele é um ícone que nem o Silvio Santos, cara. Nesse nível, assim, ele cara. É um ícone incrível, assim. Eu fico impressionado como ele conseguiu manter tanto tempo... sabe, um Frescor, produto, né? E assim, é óbvio que ao longo do tempo ele foi ali, né, remodelando a história tanto da Maurício de Souza, né, quanto dos personagens. Eu olhei isso de fora, né? Eu vi isso de fora acontecer, porque quando eu levava minhas filhas numa exposição, por exemplo, sei lá, da Turma da Mônica, tava lá a Mônica Toy. Eu falava, pô, tá vendo? Já é uma forma diferente de olhar um pouco para o futuro, né? E falar, tem uma coisa aqui inspirada no desenho japonês, sabe? Tipo, então assim, a própria evolução do personagem, né? Se você olhar a própria evolução do personagem, o desenho, o traço, né? Ele foi se modernizando, né, ao longo do tempo. E isso tudo... mostra exatamente esse olhar, né, tanto dele como da equipe toda, né, para essa mudança, né, para uma mudança dos tempos, entendeu? E o que vem também, né, a equipe de redes sociais, por exemplo, né, que foi implantada, né, a minha equipe, né, um departamento voltado para produto, né, e para comunicação, também foi um departamento que foi implantado ao longo do tempo. Não é que nasceu com esse departamento, entende? Então, realmente, a empresa foi se adequando aos novos tempos. Né? E aí, quando você fala produto, só para ficar claro para as pessoas, obviamente, produto são os próprios personagens que viram produtos, né, os licenciamentos que são fortes. O que tem nessa linha de produtos, assim, que vocês vão criando? Cara, é infinito, né? Porque são tantos personagens, cara. São mais de 200 clientes, né? Que licenciam as marcas da Maurício de Souza. São mais de 4.000 produtos que tem à venda no Brasil. Da Turma da Mônica, do Chico Bento, na sua maioria a Turma da Mônica e Chico Bento, na sua maioria, né? Mas óbvio que tem coisas de Mônica Toy, né? Tem Turma Jovem, o próprio Jotalhão, que é a Turma da Mata, né? Que é outra turma, que inclusive, você sabe que é o
o contrato mais longevo da história do merchandising no Brasil? Caramba. É o do Jotalhão. O Jotalhão, ele passou de empresa para empresa, a empresa foi vendida, né? Começou com a Sica lá atrás, ela foi vendida, hoje é Cargill. E o Jotalhão passa de geração em geração sendo o grande ícone da marca, né? E os caras, assim... Se tirar, morre a marca junto. Morre, Não porque faz sentido. ali pertence, né? Já pertence. As pessoas... Tem gente que nem sabe, sabia? Tem gente que fala... Que olha. Que olha o elefante... Acha que é da marca. Que acha que é da marca. Como assim? Não, é do Maurício, cara. E é demais, cara. Porque, assim, é um... Eu imagino que vocês sejam um escritório de direito lá, de tanta propriedade intelectual, né? Tem um departamento jurídico lá que é bem forte. grande. Que é forte. Mas e aí a gente, obviamente, dependendo do ano, né, a gente traça os nossos objetivos, né, para planejar o ano, né, e aí depende muito do que a gente vai ter de lançamento, né, obviamente, de conteúdo, porque é isso, o conteúdo, né, atrai muito aquele licenciamento que pode virar um produto. Exato. Né? Vocês fazem, então, um roadmap. Então, vou lançar esse filme. Gente, daqui eu posso tirar tal licenciamento. Claro. Aqui vai sair um brinquedo novo que vocês possam lançar. Isso, com antecedência, né? Porque você sabe que a indústria precisa de um tempo, né, para se estruturar, tem a questão de investimento, né, que eles têm que fazer, né, mas é tudo pensado dessa forma, é um olhar voltado muito para o que a gente pode vir a fazer daqui a 2 anos, por exemplo. Né? Cara, e é tão forte que, assim, eu não compro maçã que não seja da Turma da Mônica, por exemplo. Então, vou te falar, esse é um grande player. Esse é um case incrível, porque essas maçãs, né, elas eram feitas suco, né? Era mais para suco, né? Porque elas não alcançavam um tamanho para ir para o mercado, né? Para ir para o mercado, né? Então, foi uma sacada genial, assim, ensacar ela e botar... Né, uma coisa voltada para a criança, porque realmente é uma maçãzinha que é o tamanho da criança. A criança não come aquela maçã grande, ela não consegue comer toda. Então, falo que a grande não tem tanto sabor também. Tem isso também, que ela é mais docinha, né? A pequenininha. Ela tem uma qualidade diferenciada. E é um grande parceiro. Legal. A Fischer é um grande parceiro da MSP. Assim. Tem um legado, uma história lá dentro que é muito bacana. E não só ela, né? Você tem... É muito produto, cara. Você tem calçado, você tem alimentício, tem muitos alimentos. A própria melancia da Magali, né? Que é um grande ícone que está ali das histórias. A goiaba né? do Chico Bento. Tem, a goiaba do Chico Bento vai ser lançada. Vai ser lançada. Falei, como que não tem até hoje? Tem, né? Então, foi uma busca isso, né? Porque Imagina. tem isso também. Os gerentes comerciais da empresa vão atrás também das possibilidades, né? Tem que ter a qualidade também, né? Não Tem adianta só usar o nome sem tiver a qualidade. Tem vários memes, né, que falam sobre isso, né? Sobre a qualidade dos produtos da Turma da Mônica. Se tem o selo da Turma da Mônica, então eu confio, né? Mas é muito isso mesmo. Porque realmente a própria Mônica, né, Souza, né, que é minha chefe, ela tem essa... Essa deve ser uma relação muito louca. Não, a Mônica, minha chefe. Não de quadrinhos, a verdadeira. Eu não posso falar que eu tomo coelhadas, porque senão ela fica brava comigo. Mas tem um Sansão na mesa dela. Tem vários. Tem um sofá inteiro, com vários tamanhos diferentes. Eu brinco com ela que tem um ali sorteado no meio, que tem um tijolinho dentro. Ela fala, não pode falar isso. Ela briga comigo. Sensacional. E aí, mas assim, tem um olhar que a gente, assim, vai sempre... Obviamente, né? A gente tem... Cara, são muito tipo de produto diferente, né? Já existiram produtos que não existem mais, aí daqui a pouco aparece um outro, né? E as coisas vão acontecendo. E a gente faz um trabalho muito próximo desses clientes, né? Porque os licenciados, eles precisam também... Um suporte, né? A gente enquanto um departamento de criação, né? A gente ajuda muito, pega pela mão às vezes, sabe? Poxa, o que você precisa? Vamos lá, tal. E aí traz para dentro, explica direitinho. A gente tem inclusive um manual, né? Porque propaganda infantil... tem muitos poréns, né? Tem muito regulado. A gente... não...
Tem a questão da regulação, obviamente, mas tem a questão do cuidado também que a própria Maurício tem com isso, né? É uma responsabilidade muito grande. Você está lidando com o público infantil, né? Então, assim, o Maurício tem esse cuidado, assim, velho, eu já escutei várias histórias, assim, dele mesmo pegar no pé, sabe, da galera, né? Porque realmente ele, sabe, não permitir determinadas coisas, sabe? Então... Por isso que tem esse legado, cara. É claro que tem aquela história do peso, né, do politicamente correto com politicamente incorreto, porque nem tudo que é politicamente correto também quer dizer que seja bom, né? Então Fato. tem um peso aí que a gente... difícil. É aquela história da linha tênue, né? Que a gente estava conversando antes. Mas existe aí uma linha tênue e você tem que respeitar, né? E não só a parte... né, legal da história, porque tem isso também, né? Tem as leis, né? Tem as coisas que são importantes. Eu não me meto muito nisso. Eu só... Comunico. Assim, tem que me dizer o que eu não posso fazer, né? Porque se me deixar, eu faço qualquer coisa. Mas a própria Mônica me diz o que eu não posso fazer, né? Então, ela que... né, ela vê muitas coisas e tudo que eu não... Então, assim, essa parte... É muito legal, assim. E a gente tem, né, obviamente, uma série de guias, né, para que essas pessoas, os licenciados, tenham um controle, porque às vezes, pô, você fica achando que você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, vou lá e cato uma ilustração da Mônica na internet. Às vezes nem é feita por nós, às vezes é algum fã que faz, entendeu? E coloca na internet a pessoa... Não, então assim, existem guides, né? Existe o manual dos bons costumes do Eu limoeiro. imagino, vocês devem mandar tudo também de material, né? Tudo que é relacionado, você vai usar essa ilustração desse jeito, nessa Exato. posição, se for para jogar o Sansão tem que estar nessa posição, nunca pode estar de costas, ele sempre tem que estar com o dentinho dele desse jeito. A gente, nosso departamento pede ao estúdio, né, de quadrinhos, né, lá dentro, e o estúdio manda o que a gente pede, né? Então, assim, preciso de uma Mônica arremessando o Sansão lateralmente, né? Então, eu preciso dessa imagem. Então, preciso para poder fazer alguma comunicação, alguma coisa. Como foi o caso do avião da Gol, né, que a gente fez. Que eu precisava exatamente dessa ilustração e que coubesse, obviamente, naquela parte horizontal principal do avião, né? Então, a Mônica arremessando o Sansão e ele voando lateralmente, né? Então, a gente pede e aí eles mandam pra gente, a gente envia pra Gol, por exemplo, como foi o caso do avião. E aí a Gol vai lá e a gente aplica, né? Obviamente eu pego a planta do avião, a gente aplica direitinho como é que vai ser, né? Como é que vai ficar, e eles vão lá e fazem exatamente como a gente passa. E tem também os casos, por exemplo, de clientes de confecção, né? Que vão fazer roupinhas, vestidos, e é muito produto, tem calçados, né? E aí, time de qualidade, então, para somos nós. Somos nós mesmos. Minha equipe é que esse faz essa... vermelho ou não está no vermelho certo. Isso, exatamente. Exatamente. Aí, primeiro a gente vê o layout, né, digital. Depois eles mandam a peça, mesmo física, para a gente dar o ok. Né? Porque tudo passa por nós, né? Tem que ter essa parte, chama Brand Assurance, né? Que a gente importou esse nome porque acho que... Não tem nem como, né? Segurança de marca. Segurança não de marca, vistoria. Vistoria. Vai, pronto, Quality vistoria. check, também é inglês. Não vistoria ali, você tem que fazer. Você tem que fazer e essa vistoria e assim, garantir a qualidade, né? E até mesmo embalagens, às vezes a gente manda um guide, né? A gente constrói guides a cada ano, né? 3, 4, 5 guides por ano, com tendências que a gente olha para o mercado lá. E lá no estúdio tem uma parte só para te atender também. No estúdio? Imagino que a galera que faz o dia a dia não consegue te atender também de tanta gente, eu entro na fila, né? Tem uma fila. Eu entro na fila, vou lá. Mas às vezes, assim, como tem tem bastante gente, né? O estúdio lá tem bastante gente trabalhando, né? Então, quantas pessoas tem lá, sabe? Ao todo, na Maurício, eu acho que deve ter umas 350 pessoas. Caramba, ao todo.
ao todo, 350 por aí. É gente, hein? Acredito que esteja por aí, mais ou menos. Caramba. E tem muita gente que não fica lá, né? Também tem roteiristas espalhados pelo Brasil, por exemplo, né? São coisas que a gente vai sabendo aos poucos, né? Tem gente que eu às vezes vejo né, aparece lá de vez em quando, porque às vezes é ator, né? Que faz o personagem, ou dubladores que aparecem lá de vez em quando, que não aparecem sempre. Então vai girando ali em torno, mas em torno deve ser mais ou menos isso aí, uns 350 Legal. pessoas, mais ou menos. E tirando o case dos 60 anos, assim, o que você acha que foi mais marcante nesse tempo que você tá lá? Fala 4 anos já que você tá completado Olha, lá. sem dúvida nenhuma, foram todos os cases assinados. A gente fez muita coisa. Vou te falar que em um ano, ó, a gente fez a Casa da Mônica com Airbnb. Foi muito legal. Foi uma casa de verdade, uma casa onde as pessoas podiam alugar ela por um final de semana. Cara, onde foi isso? Foi aqui perto, Em como São é o nome Paulo. da cidade, meu Deus? Me fugiu o nome aqui, eu vou lembrar aqui no Google. Cara, mas isso é uma collab surreal de Não, foi legal. incrível, Que foi legal. lindo. Quem está escutando a gente pode dar um Google aí na Casa da Mônica do Airbnb, que vocês vão ver. Ai, meu Deus, como é o nome da cidade, cara? Eu fui até lá. Mas aqui em São Paulo, aqui perto, né? Sim, sim. São Pedro. São Pedro. São Pedro. E aí, olha que gracinha. Parece desenhado, né? Cara, nem parece que é real o céu, né? Que legal. E aí a gente produziu, junto com o Airbnb, né? Todos os quartos, a casa inteira, do lado E de ela é fora, toda cenográfica. quintal. Era praticamente cenográfica, praticamente, né? Mas assim, as coisas de verdade. Cama para dormir, sofá para sentar, cozinha de verdade, geladeira que funciona. Era uma casa... Foi alugada para um casal com uma criança durante um final de semana. E depois ela foi desmontada. Cara, o resto da galera deve ficar desesperado. Imagina a essa criança querendo ficar não, nisso. Esse é o grande... essa sacada do Airbnb, né? De fazer esse tipo de coisa em cada lugar do mundo, né? Eles vão fazendo. Eles fizeram Esqueceram de Mim, né? A Casa Esqueceram de Mim. Fizeram de vários outros personagens, né? Teve a Casa do Pânico também. Pô, mas é sacanagem. Um único final de semana pra uma única família. Mas mas esse a é o norma formato. deles. É o formato Esse deles. é o formato. É um sortudo. Esse é o formato. E Mudou aí, a vida dessa criança. Exatamente. E aí a gente fez o avião da Gol, foi muito legal, foi incrível. Teve o bolo da Mônica, junto com a Fischer, que a gente todo aniversário precisa de um bolo, né? Então a gente precisava fazer o bolo da Mônica, a gente chamou a Carol de Crema, Sei. uma apresentadora incrível, né? De TV, uma chefe patisserie incrível. E ela fez... Aí tem um vídeo junto com a Mônica animada, né? Fazendo o bolo, convidando as crianças. A gente botou uma tagzinha na embalagem. Então, Demais. convidava a criança, a família a fazer o bolo, entendeu? A mãe e o pai chegar ali e falar, vamos fazer o bolo, ter a receitinha, um jeito simples, voltado para a criança, entendeu? Então, assim, dizendo o que a criança pode fazer, o que não pode fazer, a partir do forno, deixa com o adulto. Sim. Então, assim, todos esses cuidados a gente tinha, né? A gente teve. Então, teve o bolo da Mônica, teve também um negócio que foi super legal, que uma coleção de Sansão, né, do Sansão, feito por estilistas brasileiros. A gente mandou o Sansão para vários estilistas Faz a e sua eles versão. desconstruíram e fizeram o que eles queriam. Foi muito legal, porque aí a gente conseguiu fazer a exposição, né, desses coelhos, né? E foi onde a exposição? Foi lá A no gente parque? fez Não. no shopping lá do Parque da Mônica, né? Aham. Foi lá no mesmo shopping, no SP Market. E ela foi também lá para Foz do Iguaçu, né? Essa exposição. Foi para Belo Horizonte, Fortaleza. E a gente está fechando mais um lugar para ir. Antes de serem leiloados os coelhos. A gente vai leiloar para poder doar tudo para a Unicef. Então vocês têm parceria com a Unicef? A gente tem, porque a Mônica é embaixadora da Unicef, né? A Mônica, personagem, né? Ela é embaixadora da Unicef. Então a gente tem uma parceria constante com eles, inclusive estamos desenhando algumas campanhas para a gente soltar. Meu departamento também está cuidando disso. A gente está conversando com eles, né? Para justamente desenvolver em parceria com eles
algumas campanhas com a Mônica, né? A Mônica sendo essa protagonista aí da campanha para poder arrecadar fundos, né? Porque o Unicef vive disso, né? Sim. De arrecadar fundos para ajudar. E vários projetos, né? Legal o Unicef. O Unicef tem vários projetos diferentes, né? Um deles é ligado à educação. E aí tem muito a ver com a gente, né? Educação, né? Maurício... Tá na veia, né? Maurício é um dos, né, grandes responsáveis pela alfabetização das pessoas no Brasil, né? Até hoje, né? Até hoje, até hoje. Os livros didáticos usam Turma da Mônica. Entra como licenciamento também? Entra, entra sim, um licenciamento editorial, né? Que é diferente do licenciamento de produto. É diferente desse tipo de produto. Mas voltando aos 60 anos, que mais que teve? Teve mais coisa. Na Fiesp lá, que a gente colocou um episódio do Mônica Toy, né? Passando na Fiesp. Né? Que é um prédio, para quem está ouvindo, aquele prédio icônico na Paulista, que é um losango, né? Ele é deitado, assim, ele tem um grande painel, né? Ele tem um trapézio, né? Ele uma forma diferente e ele vira uma grande tela, né? Então, foi muito legal também. A gente teve um olhar diferente ali para uma ação bacana. Tentando lembrar os outros. Deixa eu... Pega a colinha. Pegar a colinha aqui, porque são tantas que eu não me lembro de todas. Cara, aproveitaram bem. E tem alguma coisa que ainda tá rodando dos tá, 60? Justamente um que eu não contei. O que não então, contou. Coelhadas Gigantes. Coelhadas Gigantes, a gente pensou no seguinte, olha o storytelling, né? A Mônica tem a força dela, né? Que é natural, né? E aí a gente pensou, poxa, como é que eu represento isso? E assim, e tinha um pedido da Mônica Souza, né? Ela falou assim para mim, falou, Michel, assim, a gente quer fazer uma ação que a gente consiga ir para o Brasil todo. A gente tem que ir para as capitais do Brasil, sabe? Não fica só em São Paulo, né? Porque fica muito em São Paulo, né? Exato, porque assim, é uma marca que a gente se comunica com o Brasil inteiro, até fora do Brasil. A gente comunica com o Japão, né? Tem fãs aí nos Estados Unidos também, na Europa. E o Brasil, cara, o Brasil é muito grande. E a gente precisa, de algum jeito, chegar nessas capitais. Aí a gente criou o Coelhadas Gigantes, que era o quê? Um grande arremesso da Mônica, né? Do Sansão, né? Sendo arremessado pela Mônica, e parando em vários monumentos do Brasil, né? Então a gente pensou como é que a gente ia fazer isso, um coelho gigante, né? E como que iria parar nesse lugar, né? Então a gente desenvolveu um coelho, um Sansão gigante de 12 metros. Não é de pelúcia, porque senão a gente não conseguia colocar, a gente fez ele inflável. E aí a gente foi e levou ele para vários lugares, várias capitais, né? A gente primeiro começou aqui em São Paulo, obviamente, foi o pontapé, né? Aí a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi para Porto Alegre, a gente foi para Cuiabá, João Pessoa, Campina Grande, até no interior do Brasil a gente foi, cara. E agora, hoje, nesse momento, ele está em Cuiabá. E vai continuar rodando. Ele continua rodando, porque, assim... Transcende os 60 anos também, né? Acabou transcendendo, porque o que aconteceu? Por exemplo, ele foi para João Pessoa, né? Apareceu em cima lá do nome João Pessoa, né? Que fica na praia, né? Tem lá escrito João Pessoa, né? De repente, aquela letra. Amanheceu. Não, aí Recife tá do lado. Aí Recife falou, como assim? Quero também. Eu quero também. E aí foi para Recife também. Né? Então ele está rodando, então assim, vai gerando, né, e a gente sempre olhou, cara, ele foi para Brasília, no prédio do Senado, olha isso, ele ficou no prédio do Senado, cara. Tem assim, a foto a gente olha e fala, nossa, chegamos num nível, grande cara. ícone, assim, pô, tava na Paulista, né, ele viajou assim, o Marco Zero, né, ele foi pro Marco Zero de Recife.
Lugares Então, que normalmente nem deixam rolar algum tipo de ativação. Exatamente. E é isso. E as Esse é o pessoas respeito que a marca tem, pedindo. cara. Exato. Esse é o respeito que a marca tem. Que isso é um negócio que é impressionante. Assim, que é aquela coisa que eu estava falando, né? Você, enquanto criança, você vai crescendo com a marca e você tem filhos ou sobrinhos, e aquilo vai passando de geração em geração, né? E é um carinho que você tem pela marca que é gigantesco. Então, até mesmo, as capitais começaram a nos procurar, né? Começaram a nos procurar, as prefeituras, ou até também iniciativa privada. Hoje ele está lá no aquário de Cuiabá, que é lindo, por sinal, né? Um prédio muito bonito. Ele está lá no aquário e foi iniciativa privada que levou para lá, né? Não foi sabe? Município. Não foi a prefeitura, o governo, não. Foi iniciativa privada. Então, assim, é muito legal o que a gente conseguiu com a Coelhadas Gigantes, né? Essa ação, e movimenta, viu, cara? Eu vou te falar, a mídia local. Vai ficar maluca, né? Nossa, velho, a Globo local em Campina Grande, na Paraíba, sabe? Tá. Foi lá cobrir. João Pessoa, mesma coisa. Recife, a mesma coisa. Tem um carinho, né, pela Turma da Mônica que é absurdo, assim, Não, né? é muito legal. assim, poxa, é difícil você ver isso espalhado pelo Brasil, infelizmente, né? Eu sou de Salvador, né? E é isso. Pô, quando que, sabe, eu ficava pensando assim, pô, uma ação em Salvador da Turma da Mônica, eu não me lembrava de alguma coisa assim. E aí, quando você vai olhando para as outras capitais, né? Pô, você está falando de Salvador, que é uma capital super importante, entendeu? No Brasil. Mas, pô, quando você olha para, né? Ou nem capital, né? Tipo, Campina Grande, por exemplo, que está no interior ali, maior São João do Brasil. A gente levou, inclusive, foi no São João, né? Foi muito legal. E cada lugar que a gente levava ele, a gente botava alguma coisinha na mãozinha dele, algum apetrecho que ligava com a cidade, entendeu? Justamente para ter aquela ligação com a cidade. Essa experiência de marca é um negócio muito interessante para ser estudado, assim, cara. Para quem tá ouvindo a gente que trabalha com marca, a gente pode aprender muito, né, com o que a Turma da Mônica faz. As variáveis do Sansão são maravilhosas. A gente tem a última pesquisa que foi feita, se eu não me engano, em 2019. A gente até precisa renovar essa pesquisa, isso é um desejo meu. Mas é uma pesquisa que dá com tipo 83% da população brasileira já consumiu algum produto da Turma da Mônica ou conhece a Turma da Mônica, né? Os outros, essa porcentagem dos outros 17 é que eu não sei, assim, que mundo que eles vivem, sacou? Tipo, mas enfim, foi o que apareceu na pesquisa e é um número impressionante, né? É um número impressionante, porque assim, você olha assim, não estamos falando de um produto, né? São muitos produtos, Por né? muito tempo. Por muito tempo, exatamente. Não é aquela coisa tipo, a gente fala Coca-Cola, né? Tipo, que é um produto que tem uma publicidade violenta, é uma marca global, né? Vocês praticamente no orgânico, né? Não tem tanta ação assim, né? Praticamente no orgânico, isso cara. É um case de sucesso global isso, cara. Esse ano, com essas ativações dos 60 anos, a gente foi até, assim, como eu estou há 4 anos, né, na MSP, e a gente foi olhando para essas ativações muito como até um grande teste para nós mesmos, assim, para mim principalmente, né, que estava há 4 anos e comecei a projetar isso lá quando eu entrei, né, eu comecei a projetar os 60 anos da Mônica. E foi muito, muito bacana, assim, porque a cada desafio que eu tinha, né, eu falava, vamos nessa, vamos se testar, sabe? Porque... Pra ver se realmente é o tamanho que eu tô imaginando que é. Aí você toma uma... Você fala, cara, é maior ainda que eu imaginava. Porque, né? Assim, a gente fez o planejamento das ideias e não é que a gente sabia que a gente ia conseguir colocar tudo de pé. Porque, por exemplo, a gente teve a ideia de fazer a Casa da Mônica, só que eu dependia do Airbnb querer, né?
E aí, velho, bater na porta deles é uma coisa. Agora, Fazer. fazer... E quem fez foram eles que fizeram? Vocês passaram o guide, eles fizeram? Na realidade, eles contrataram um escritório de arquitetura, né? O processo foi muito legal, cara. Eles contrataram um escritório de arquitetura gringo, né? Obviamente, os caras não têm menor conhecimento do que é a Turma da Mônica, né? São gringos. Mas são pessoas que trabalham com design, né? E, obviamente, tinha um refino, né? E precisava fazer uma certa reforma na casa, né? A casa que a gente acabou escolhendo, que foi essa daí, ela precisava ser reformada para poder ganhar esse status de Casa da Mônica, né? Ficou muito cara do gibi, cara. E aí a gente Absurdo. pegou, aí a gente trouxe para dentro de casa, né? E aí junto com o Marco Brito, que é um dos designers que a gente tem lá na equipe, a gente montou todos os cômodos com coisas interessantes da história da Mônica, né? Que realmente fizesse sentido, né? Porque, assim, era a casa dela. A ideia é que fosse a casa dela, né? Então, você pega vários easter eggs lá dentro. Cara, é muito legal, assim. E a gente foi apresentando tudo isso. A gente montou uma apresentação com todas essas coisas para o Airbnb, mandou para eles, e aí eles retornaram para a gente com o projeto montado. E aí ficou super bacana, cara. Foi muito legal, cara. Foi um resultado muito legal. E assim, a gente como eu estava dizendo, né? A gente olhou para todas essas ideias sem saber que a gente ia conseguir. Fez um monte de pitch e falou, ó, tem essas ideias aqui, vai que rola. Eu quero pelo menos, tinha uma meta, pelo menos 5 eu quero que role. Cara, teve um negócio que foi, que assim, era um desejo da Mônica, por exemplo, que ela falou assim, poxa, a gente faz muita moda infantil, né? A gente vende para criança, né? E aí ela falou assim pra mim, poxa, eu vejo um bocado de adulto usando Mickey, cara. Por que a gente não pode usar? Por que não pode usar a Mônica, né? Aí eu falei, vamos fazer uma linha, né, de roupa voltada para adulto. Aí fizemos, com a Morena Rosa, foi super legal, linda. Nossa, tem um casaco que até eu queria, cara. Eu sei que é feito para mulher, cara, mas... Nossa, mas ficou lindo demais, assim. Aí muitas peças nós fizemos, desenhamos, né? Uhum. A Bea, que é designer, a Beatriz, que é designer da gente, ela contribuiu muito com essa linha, né? E aí, junto com a Morena Rosa, foi desenhado uma linha para adulto. Se fizesse do Cebolinha, do Cascão, ia vender que nem água, cara. Aí tem um outro acontecimento que rolou agora há pouco, né? A Cavaleira entrou em contato com a gente, né? Eles fizeram um desfile com a coleção nova. E aí... tem uma tendência, né, que inclusive a gente estava trabalhando essa tendência, uma tendência de moda, né, que era com os infláveis, né? Aí a gente criou os inflalíveis. E aí a gente fez uma série de coisas com balões, né? Umas ilustrações, né? Umas estampas mesmo com balões, com a Magali, com o Cebolinha, né? A própria Mônica, obviamente. E aí a gente participou da coleção nova da Cavaleira, com essas peças. Foi muito legal, cara. Inclusive, eles fizeram um Sansão para o desfile, que entrou lá um Sansão gigante, todo feito de balões. Eram balões azuis, assim. E foi muito legal, cara. Foi tem o quê? 3 semanas esse desfile? Por aí. Mais ou menos por aí. Cara, é infindável o que dá pra fazer, né? Não, dá pra fazer um monte de coisa. É tanto personagem, é tanta história. Dá pra fazer um monte de coisa. Você viu hoje o post do Cascão falando da enchente? Cara, a gente pra quem tá ouvindo a gente aqui, né? A gente tá no meio da catástrofe no Rio Grande do Sul. Aí teve um post do Cascão, né? Quando que foi? Em 80? A primeira vez? 83. Uma enchente, a mesma enchente, né? No mesmo lugar, né? Em Porto Alegre, lá, e na região em volta, no Rio Grande do Sul. E aí a Maurício fez esse post do Cascão, e aí hoje ele foi... esse revisitado. Post... Infelizmente não era um post, era um anúncio na época, né? Era uma tirinha, né, no jornal. E aí hoje ele virou post, né? Colorido, já novo, e justamente pedindo um Pix, pedindo ajuda para o pessoal de lá. Tá lá. Mas é isso, a gente vai olhando para a história, vai olhando, né? O próprio Cascão lavou as mãos na
na pandemia, né? A pandemia foi a primeira vez que ele lavou lavou a mão diretamente, mostrando para todo mundo que era a Até importância daquilo, até ele, exatamente. Cara, isso é uma coisa de criação, né? Que tem muita criança que fica sem vontade de tomar banho, né? Essas histórias Então, do real pro imaginário que viram histórias em quadrinhos. É o que o Maurício legal. fala, né? O Maurício diz isso. Ele fala assim: eu não criei nada, eu só vi e botei no papel, entendeu? Porque é isso, né, cara? Em volta dele. Então, cara. o Cascão era um amiguinho do irmão dele, né? E que vivia sujo, vivia imundo, entendeu? E aí ele pegou aquilo e trouxe para as historinhas, né? Cebolinha era um moleque que tinha pouco cabelo ali, ele era meio careca. A coisa da Mônica, sabe aquele cabelo da Mônica? Todo cortadinho, assim, meio estranho, parece umas bananinhas. Então, foi porque a Mariângela, a filha menor, a filha mais velha, na verdade, a mais velha é a Mônica, agora eu me confundi, mas a Mariângela, que é uma das três, né, que tem a Mônica, a Magali e a Mariângela, eu acho que ela era menorzinha na época, ela pegou a tesoura e cortou o cabelo da Mônica. Cortou ali e aí fez aquilo. O cara tinha inspiração. A própria Mônica que me contou essa história. O cara tinha inspiração em casa, né, pra fazer. Exato, Ele só a observava Magali comia mesmo. Comia não, a Magali come mesmo. Ela é viciada muito em melancia. Não, melancia não, em tudo. tudo. A Magali, a Mônica me mostra, a gente tá lá trabalhando e tal, aí ela recebe uma mensagem no WhatsApp assim, aí, pra aqui, Michel, aí me mostra, né? Aí, o que é? A foto do prato dela do almoço. Na montanha. Tipo, aí daqui a pouco ela manda outra foto de comida. Aí fica mandando pra Mônica foto de comida, cara. Tipo, velho, é de verdade. Surreal, né? É real, entendeu? Ele, os quadrinhos ali. Ele pegou e colocou nos quadrinhos e a coisa, né, viralizou. Viralizou naquela época, né? Nem tinha esse termo. Viralizou, cara. Virou o que virou, né? O império do storytelling, né, cara? Cara, acho que é das histórias mais longevas que a gente tem no entretenimento brasileiro. Não tenha dúvida, cara. Não tenha dúvida. Se mantém ainda. E se você for falar dos quadrinhos, que não assim, que é o cerne, né, o coração da Maurício de Souza, né? Você for olhar para o mercado mundial, né, de quadrinho, cara, quase não tem. O Maurício detém aí o mercado de quadrinho, é um poder que ele tem na global, mão, né? né? Ele é um dos maiores vendedores é o maior vendedor de revista do mundo, né? Por conta dos quadrinhos. É louco isso, cara. Como ainda é forte, sabe? Tá vendo, Marvel? Pois é. Tá vendo, Marvel? Pois é. Mas é que esses daí têm muito dinheiro, né? Esses daí foram pro outro lado do cinema e tal, porque eles têm muito dinheiro. A gente foi pro cinema, só que a gente vai pro cinema com parceiros, né? Eles não. Eles são eles mesmos fazendo, né? É que tem outra, né? Uma coisa é você falar com adulto, né? Você tem um poder de fazer tudo pro adulto, né? Brinquedos para adulto, parques e tudo mais. Vocês têm uma limitação de falar com criança. E essa limitação acaba sendo até um laço de criatividade também. Como vocês pegam essas proibições do que você pode fazer ou não para as redes sociais, para as ações que vocês comunicam lá? Linguagem. Você tem que fazer... Você tem que falar da maneira certa, da forma correta, com o público. Não adianta, cara. Se você falar de um jeito torto com o público, não vai funcionar, cara. E é isso. A comunicação tem que ser voltada para a família. A gente tem que olhar para a família. A gente sempre olha para isso. Então, assim, seja numa ação, por exemplo, do McDonald's, né? Que agora está rolando, por exemplo, né? Com o McLanche Feliz, né? A gente está sempre comunicando para os pais, a gente está sempre falando com eles, né? Porque se você fizer de um jeito errado, fatalmente vão pegar no seu pé, fatalmente. Não, ainda mais com o legado que vocês têm. É muita responsabilidade, muito. Imagina. É muita responsabilidade. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz. Então, é muito importante, até mesmo é como eu estava falando, né? A linguagem. Então, assim, a gente corrige né? Os parceiros, né? Os parceiros, assim, a gente precisa ficar, né? A gente tem o Manual dos Bons Costumes do Limoeiro, que é justamente isso, né? Que mostra exatamente, passo a passo, o que você pode, os do's e don'ts, né? O que você pode e o que você não pode fazer, cara.
tem ali um monte de coisa que você não pode fazer. Então, assim, por exemplo, eu não posso colocar uma fala né, publicitária, qualquer coisa, e política, na boca do personagem. Não pode, ponto. Então, eu sei que você está pagando, mas não pode. Não dá. Tá? Então é isso, e aí tem que ser com jeitinho, a gente tem que tomar cuidado com a linguagem que a gente usa com os nossos parceiros e eles têm que saber que eles têm que ter cuidado com o que eles vão falar, entendeu? É patrimônio, né? O cara tem que entender que não é uma história em quadrinho, é um patrimônio. É patrimônio, é responsabilidade, você tá falando com criança, entendeu? Você tá gerando caráter mesmo, fazendo caráter, né? Então... Que é tão importante hoje em dia, né? Que é uma falta que a gente tem, né? Tanta informação, tanta coisa acontecendo. Quem que navega nisso e traz caráter, informação de verdade, educa de verdade. Exato. Né? O papel do Maurício foi esse, né, cara? O papel do Maurício tem sido esse, né? Ao longo dos anos, né? De educar. Inclusive, eu senti muito, assim, que ele não foi para academia, né? Ele concorreu à academia. E eu sempre falava, cara, como é que esses caras não colocam o Maurício nesse lugar, né? Com esse legado que ele tem. Cara, é muito real. Ele alfabetizou, sei lá, 100% dos alfabetizados no Brasil. Todo mundo passou pelos gibis da Turma da Mônica, cara. Impressionante. Todo mundo, cara. Então, um legado desse não ser coroado com... Foi um pouco triste, mas assim, ao mesmo tempo ficou marcado para todo mundo, né? Porque por mais que eles não aceitem, né, gibi e tal, né? O próprio Maurício tem livros, né? E isso devia ter sido levado em conta, mas aí é um fã falando, né? Agora falando, como que você chegou na Maurício? Você veio de onde? Começou aonde seus traços? Falando de publicidade, né? Eu sou formado em publicidade, né? Eu sou de Salvador, me formei lá, comecei a trabalhar lá, numa agência pequena, era eu e os 2 donos, né? E a gente, picareteando lá, um monte de pedra, um monte de pedregulho. E aí eu vim embora para São Paulo, né? Eu vim embora para cá. E aí, cara, tive a sorte, depois de bater em várias portas de agência e levar alguns nãos, mas foi rápido. Em 2 semanas eu consegui uma vaguinha na DM9. Aquela DM9 dos anos 2000, que era incrível, assim. Era um time... Ainda tinha o resquício do glamour da propaganda, sabe? Ainda tinha um pouquinho. Ainda restava um pouquinho, assim. E ali foi um ponto, assim, obviamente, um divisor de águas na minha vida, assim, o que mudou tudo, né? E ali eu aprendi muita coisa, porque aquilo ali foi uma escola incrível, né? Eu passei 4 anos lá. E foi uma escola incrível. Eu me tornei diretor de arte lá, né? Eu passei de assistente para diretor de arte lá. E aí fui para a Finasca depois, passei 7 anos na Finasca fazendo propaganda de cerveja lá, design, né, de tudo eu fiz cartaz, fiz anúncio, fiz outdoor, só não fiz filme, a única coisa que eu não fiz na Finasca foi filme, mas o resto que era estático, era eu com você. fiz tudo, cara, tudo que era voltado para direção de arte, assim, design, direção de arte, latinhas, posters de cerveja para bar. Fiz um monte de coisa. E isso me levou... A principal era a Skol, né? Que era a principal conta? Era Skol, mas teve outras coisas, né? Teve Brahma durante um tempo também, ao mesmo tempo, que era uma coisa que não acontecia em lugar nenhum. Ter 2 marcas de cerveja na mesma agência. Mas isso aconteceu lá durante um tempo. Depois a Ambev até... barrou, né? Barrou isso e falou, não, a gente precisa jogar essa conta para outro lugar. Mas é que o Fábio era muito competente, né, cara? Hoje ele tá fora da propaganda, mas ele era brilhante, assim, os filmes, o Fábio ficava em cima o tempo tudo, inteiro, né? de tudo, todos os filmes, assim, era um negócio
que ele se metia, ele dava pitaco, ele às vezes mudava, às vezes ele não gostava do que vinha, ele mesmo sentava e escrevia. Quando não, lá atrás, ele fez já, né? Ele tem grande filmes, cabeça, né? tem filmes brilhantes, cara. A publicidade na mão dele ali realmente era diferenciada. Ele se recusava a usar atores famosos. Ele falava que isso tirava atenção da ideia. E aí ele né? Então, assim, tem pouquíssimos filmes na história da Finasca, só quando ele era obrigado mesmo. Aí ele ia lá, abaixo. aí ele ia lá e fazia, mas ele não usava. Era tudo pela ideia. E foi um tempo muito legal, assim, uma escola incrível também. E aí, depois disso, eu fui para... Eu passei um tempo na África, né? Fiz lá um tempo... Na agência, gente. Na agência, não no continente. No safari. Aí eu fiquei na África lá um tempo, né? E fui para UGV. Aí foi quando eu acabei virando head de design e posteriormente diretor de criação. E aí eu me envolvi com várias campanhas, foi muito legal. Tem algumas campanhas bem legais, assim, que a gente acabou fazendo lá. Trabalhei com Claro, né, durante muito tempo, mas a gente conseguiu fazer umas outras coisas também muito bacanas e divertidas. E também coisas muito emocionantes, né, cara? Tem uma campanha que eu me envolvi junto com uma galera lá, tinha uma galera fazendo. Isso era muito legal, assim, porque a UGV, como ela era uma agência com muita gente, né? Quando eu entrei na UGV, cara, em 2013, tinham 600 pessoas trabalhando. Nossa. Era um exército. Eu falava, gente, a criação tinha 80 pessoas trabalhando, só a criação. Era muita gente, cara. E aí tinham muitos trabalhos que eram com muitas pessoas, né? Tinham trabalhos que eram com 10 criativos, 8 criativos, sabe? Tipo, é meio que impensável hoje em dia. Impensável. A conta não fecha não mais. Fecha. Não fecha. Mas era lógico que dá trabalho, muita gente envolvida. Às vezes você perde um pouco o controle. Mas, por outro lado, era bacana que você podia dividir mais as coisas, né? E teve uma campanha que foi muito legal, que marcou muito a minha vida, assim, que eu acabei capitaneando, assim, junto com outros amigos ali, que foi voltada para o Esporte Clube Recife, né? Apesar de eu ser Bahia, né? Eu fiz uma campanha para o Esporte Clube Recife, mas era voltada para a adoção tardia, né, de criança. Então, aquelas crianças... Não era pelo time, então. Era outro propósito por trás. O time era o vetor, né? O time era o vetor, né? Mas a proposta era tão incrível aquilo, cara. E eu me emocionei demais, cara. Aquilo ali foi, assim, um presente, cara, para mim. Porque a gente foi para fazer a divulgação, os filmes, né? Que a gente foi gravar. E eu encontrei aquelas crianças, né? Eu vi aquelas crianças. Eram todas mais velhas, né? Assim, a mais nova tinha uns 7 anos e tinha um menino de 18. Nossa. Ele estava com 17 para fazer 18. Caramba, então, se ele fizesse os 18 anos, ele não poderia ser mais adotado, e aí tem que sair do abrigo, né? Nossa. Você acredita que até esse menino foi adotado, cara? Que case, 17 cara. anos, cara. Que case. Ele virou, ele fez os 18 anos, mesmo assim, Adotado. a família pegou ele, cara. Que legal. E foi incrível, foram várias crianças adotadas, aquilo ali... Aquilo mexe com você, né? Não tem como. Cara, porque, assim, você faz um negócio, né, publicidade, se você for olhar assim, né, tem aquela coisa tão, né, comercial, né, aquela coisa que... Tem que vender. É tudo pelo dinheiro, né? Aí, pô, quando você faz um negócio desse, cara, que muda a vida das pessoas, assim, dá um prazer incrível, cara. E isso mudou muito. Aí, depois disso, cara, depois da OGV, eu fui pra Geometry, né, que hoje ela chama VML com VMLR com uma das siglas ali. Hoje eles fundiram tudo, são 4 mil funcionários, virou VML só. Exatamente, é isso era aí. o Wanderman. Juntou tudo, Thompson, tudo ali, foi tudo pro mesmo buraco. E aí a gente lá, eu cuidava de Coca-Cola, né? Fazia parte voltada para Below the Line de Coca-Cola. E a gente cuidava
a gente cuidava de campanhas, tanto Brasil como América Latina. E aí eu fiquei um tempo lá até eu receber o convite, né, da MSP. No meio da pandemia. No meio da pandemia, cara. Mas BTL tinha morrido no meio da pandemia, né? Tipo, ia fazer o quê? Cara, não tinha ativação mais pra fazer, ou tinha alguma coisa... Tinha. Tanto é que eu tava, inclusive, quando eu recebi a proposta, eu tava fazendo já uma campanha voltada para ponto de venda. Assim, era uma venda de latinhas. Vocês lembram das letras? Eu estava fazendo essa campanha das latinhas da Coca-Cola com letras, e voltado para América Latina. E aquilo ali, do nada, me chega aquele papo, aquela conversa. Red Hunter? Foi tipo... Não, foi através de contato, network mesmo, Você nem cara. tava procurando. Não tava. Não tem como recusar uma dessa, né? Então, cara, e assim, eu já tinha um desejo, né, de ver como é que era lá de fora de agência, né? Outro lado da mesa. Eu tava querendo, porque assim, a gente faz, eu sempre pensei nisso, assim, quem cria, cara, pode criar qualquer coisa. Quem sabe fazer storytelling pode criar storytelling para qualquer coisa. Então, eu não me prendia. Tanto é que eu cheguei a fazer um trabalho para a Globo também, né? Na época que eu estava na Ogilvy, eu fiz um trabalho de design para a novela da Globo. Olha que legal. Eu fiz mais de 100 produtos fictícios para poder parecerem reais, né? Para colocar dentro da novela. E fora isso, eu desenhei as fachadas da cidade cenográfica, né? Para poder ela ficar mais real. Era uma novela que chamava Regra do Jogo, que era da Moura Maltner, né? Uhum. E aí ela me convidou, e aí, assim, foi ali que eu tive a certeza. Eu falei assim, pô, posso criar para qualquer coisa, cara. Então, sabe, por que eu preciso me prender a um formatinho, sabe? E a propaganda, ela já estava indo para esse lugar, né? De criar para qualquer coisa. Na própria Ogilvy, né, ganhou muitos prêmios com isso, né? O Hugo e o Diego, que criaram o Dove Sketches, né, que é Nossa, maravilhosa um dos maiores cases da história da propaganda. Aquilo ali não é um formato... Que formato que é aquele? Entretenimento. É isso, é conteúdo, entendeu? Entretenimento. Aquilo ali... Então, sabe, aquilo ali foi um... E lá atrás, na FNASCA, a gente tinha criado uma campanha, me perdoem as mulheres, mas é que na época cerveja era feito desse jeito, né? Com essa carga, né? Eu sei que... pejorativa. Né? Eu sei que é ruim, mas enfim. Mas, enfim, a gente criou uma campanha que falava muito sobre conteúdo, né? Que era a Garota do Tempo Skol, né? A gente criou para o verão, era uma campanha de verão, que a Skol nos pediu, e falou assim, a gente precisa de uma campanha de verão, mas... Aí a gente sentou para criar e falou, pô, mas a gente vai criar de novo, sabe? Praia, não sei o quê, um filme, um outdoor... uma lata, um cartaz de pôr de venda, um verão Skol. Vai ser isso, de novo. E aí veio o estalo. Aí a gente criou a Garota do Tempo Skol. Que era o quê? Era um canal de metrologia, onde tinha uma modelo e ela passava as informações do tempo, só que era tudo com brincadeira, era super divertido. E tinha um pouco de sensualidade, obviamente, porque na época pedia, mas era o grande lance era a brincadeira, era o divertido. Imagina que naquela época a gente fez um aplicativo, era o iPhone 3 ainda. A gente fez um aplicativo, cara, de metrologia, sabe? Demais. Falando, pô, então assim, era 2005, eu acho. Acho que era isso, 2005 ou 2006. E aí a gente começa, sabe, a mexer com site interativo da Garota do Tempo Skol. Aí tinha o filme também, aí tinha o cartaz também, só que aí, sabe, o cartaz não era um cartaz simples, era um cartaz que tinha uma tinta
que se chovesse, ela mudava de cor, sabe? Pô, tinha uma Então, tecnologia. É isso. Sabe? Então é isso, assim, a gente não fez peças normais. Então, assim, a gente já estava olhando para um negócio diferente, né? Naquela época, inclusive, nasceram campanhas fora, né? Da HBO, por exemplo, que eu lembro bem, que os caras projetaram num prédio umas coisas, e aquilo acontecia num teatro que acontecia Nossa, eu lembro disso. ali ao vivo. Aquilo era justamente isso. Que momento é esse? Tipo, é brand entertainment, é tipo exato. a marca fazendo entretenimento. E aí era o começo do videocase. Aí eles fizeram a ação, era a projeção lá, convidaram um monte de gente para estar lá, para ver aquilo, fizeram um videocase que naquela época ia por e-mail, sabe? o YouTube estava nascendo ainda, e aí, sabe? E fizeram, botaram de pé, foi um sucesso, ganhou prêmio pra caramba. Esse negócio, e aí mudou, foi mudando a propaganda, foi mudando, e aí eu olhei, quando eu cheguei na Ogilvy, eu falei, pô, os caras aqui já estão pensando assim. Pensando diferente, né? E aí a gente, pô, é isso, cara, cada lugar por onde eu passei foi uma escola diferente, um olhar diferente para a propaganda, para o branding, para tudo, cara. E tá sendo assim na Maurício também, porque para mim, né, que vim de agência e chegar numa empresa de entretenimento voltada, né, para conteúdo, assim... Outra mentalidade. É uma outra mentalidade. Então, assim, eu aprendo muito com eles e eles aprendem muito comigo, porque eu também levo, né, a experiência de agência, de comunicação, lá para dentro, né? E aí consigo equilibrar as coisas, justamente com aquilo que eu aprendo com o que eu posso passar adiante, né? Cara, que demais. Michel, pra gente chegar na reta final aqui, pra gente não ficar 3 horas que nem o Joe Rogan, conversando, quais vocês acham que são que você acha que são os maiores desafios hoje para perpetuar o legado da Turma da Mônica? A gente voltar agora para MSP. Ai, cara, eu acho que assim, é difícil falar sobre isso. Eu acho que, cara, principalmente olhar para o benchmark, né? Olhar para o que está acontecendo em volta da gente, né? A Disney é ali um grande ícone do entretenimento global. A Maurício é uma empresa brasileira, é uma empresa que tem na mão, né, um poder ali de conteúdo fantástico. Eu acredito muito, assim, eu não sei se... Eu não vou falar em nome da Maurício, eu vou falar em nome de Michel. Sim, Michel... Você acredita? Michel, eu penso, cara, que é o que eu acabei de falar agora há pouco. Assim, se você cria storytelling, se você cria ideia, você pode criar ideia para qualquer coisa, cara. Então, assim, eu acho que os grandes hubs, né? Não estou falando só da Maurício, né? Estou falando da Globo, estou falando, sei lá, dos hubs criativos aí que a gente tem gigantescos no Brasil. Eu acho que todo mundo pode criar várias coisas, sabe? Eu acho que as oportunidades estão aí, né, para serem aproveitadas. Agora, obviamente que tudo depende de planejamento, tudo depende de como o mercado reage, né? Você vê a Globo hoje mudando muito o jeito de fazer TV. Totalmente. Né? A gente também, né? Como eu acabei de dizer agora há pouco, né? O que a gente teve de lançamento de audiovisual, né? Em 4 décadas, né? 2 coisas. Aí agora em 2019, cara, juro, acho que teve uns 15 lançamentos audiovisuais assim, da MSP, e isso mostra uma mudança, entendeu? Isso mostra mais uma mudança, né? Baita evolução. E tem mais coisa para ser lançada. Tem coisa que foi lançada,
nesses últimos anos, 2019 para cá, e tem muita coisa em produção, né? Então é isso, eu acho que Constância. que esse trabalho de criação, olhando para o futuro, claro, tem que acompanhar um planejamento estratégico de negócio, né? Isso aí que foge um pouco da minha alçada, né? Eu faço a parte que, né, me diz respeito, né? Que é a parte de comunicação ali e obviamente sobre eu tô ali sobre a batuta da Mônica, que tem o olhar do negócio. Ela sim, ela tem esse olhar do business, né? Que precisa estar ligada a como o mercado está olhando para isso, né? Mas eu acho que assim, o legado do Maurício está aí, é incrível, é um pacotinho muito bacana. Ele está deixando para né, para toda para o Brasil, né, cara, para o país, porque o que ele conseguiu, ninguém conseguiu, ninguém. O que E ele dificilmente vai conseguir perpetuar por tantos anos, cara, que é muito complicado. é, É muito complexo o que ele conseguiu fazer, cara. eu Louvável, eu não literalmente. vejo ninguém fazendo o que ele fez no Brasil. Obviamente lá fora a gente tem o Disney, né? O Disney foi esse seu Walter. Seu Walter foi incrível, o que ele fez é impressionante. E é isso, a Disney também, né? A Disney mudou o jeito de trabalhar várias vezes, né? E é isso. Continuamos, eu acho que até tá em constante transformação, né? Porque agora Bob Iger saiu, voltou, porque o negócio desandou um pouco. Exato, mas assim, em termos de negócio, você vê o É. tamanho que a Disney, né? A Disney é dona de hotéis, cara, sabe? É um negócio, sabe? É um É business um- gigantesco, cara. Não é só mídia, não é só criação. Tem os parques temáticos, licenciamento, criação. Cara, a Disney é um exemplo, assim. É um cara. exemplo, cara. É É um um exemplo, exemplo. É um é um exemplo e, assim, óbvio, né? Guardada as devidas proporções, né? Mas é ali que a gente olha. É ali que a gente tem que olhar, né? Para toda essa história. Obviamente, cruzando, né? E falando, poxa, o legado que, sabe, do Maurício é algo que a gente precisa perpetuar, sabe? A gente precisa levar adiante, né? E, obviamente, sem sair do rumo, mas assim, mudando, trazendo coisa nova o tempo inteiro, sabe? Porque é necessário, o mercado está aí. Inovar, mantendo o legado. Exatamente. Tinha essa história, né? Você, não é que você precisa ser velho, né? Você precisa só não deixar a raiz para trás, né? Você, sabe, é uma certa tradição, né? Não é velharia, né? É tradição, é olhar para aquilo ali, né? E manter aquilo, óbvio, né? Olhando também para frente. Não- é óbvio que a gente vai ter que dançar conforme a música. Isso aí Faz parte do jogo, né? faz parte do jogo. Mas tem muita coisa pra gente fazer ainda, cara. Muita coisa. Eu tenho certeza que, assim, a parte criativa que o Maurício já criou, tem muito mais pela frente que a empresa dele pode criar, sabe? Acredito muito nisso. Bom demais. Michel, obrigado por compartilhar esses conhecimentos, essas curiosidades, esses Valeu, cara. cases. Parabéns pelo trabalho incrível, porque manter esse legado é mover montanhas, porque é um desafio. Não é tão fácil pegar uma marca e começar do zero, ou pegar um legado desse e tentar mudar tudo, você pode desandar completamente. Então, reconheço, sei o tamanho da responsa que você carrega nas costas. Parabéns pelo trabalho. Não sozinho, Sim, né? Tem uma turma gigantesca, né? Eu faço minha parte, a parte que me cabe, legal. mas a própria família dele, né? Tá super assim voltada para isso, né? Ele tem bastante gente de confiança lá dentro, assim. Isso é muito legal, né?
É muito legal. Mas obrigado pelo convite. Foi muito legal a gente bater papo aí sobre... Eu adoro falar sobre essas coisas, então, pra mim Bom demais. É pura diversão. Obrigadão. Gente, esse foi mais o ConturbiCast. Gostou desse episódio? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima. E aí, curtiu esse ConturbiCast? Então bora ver as 3 lições do Michel Neuhaus, diretor de comunicação e design da Maurício de Souza Produções? Bora lá! Número 1. O personagem Jotalhão e o molho de tomate elefante têm a relação mais longeva de merchandising no Brasil. O produto criado há cerca de 75 anos estampa o mascote criado pelo Maurício de Souza desde 1969. Detalhe, a marca já trocou de fabricante 2 vezes, mas o extrato continua sempre lembrado pelo personagem, numa relação quase inseparável. É ou não é uma parceria fenomenal? Número 2. A Maurício de Souza Produções é uma referência de Brand Assurance, uma disciplina de marketing que garante o respeito pela promessa de marca. Isso significa que todos os produtos e serviços da Mônica entregam a mesma qualidade que o público percebe nos personagens. Na MSP, esse cuidado é fundamental, porque a comunicação é mais destinada ao público infantil. Número 3. Como parte da comemoração dos 60 anos da personagem Mônica, a MSP apostou em um golpe de branding bem dado por um Sansão de 12 metros. O Coelho Azul foi lançado sobre vários pontos turísticos do Brasil, numa ativação com pegada de memória afetiva. Com certeza, esse foi um plano infalível para gerar conteúdo espontâneo.